que te amam, para aqueles, ó Pai, que desejam, Senhor, não somente aprender um pouco mais, mas desenvolver também, Senhor, as suas práticas, ó Pai, no que trata ao conhecimento. Pai Santo, e hoje, ó Deus, nesta aula, que é uma aula de teologia, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos pensamentos, o nosso olhar esteja cativo a Ti, Senhor. Pai Santo, entendendo que nós precisamos da Tua presença, precisamos do Teu Espírito para entender todas as coisas. Pai Santo, que todo o sono, todo o cansaço, ó Pai, esteja a ser levado, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus Cristo haja, ó Pai, o restabelecimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, das nossas forças, do nosso entendimento. Pai Santo, nós apresentamos esta manhã a Ti, Senhor, apresentamos este dia a Ti, Senhor, clamando, ó Pai, para que na verdade nos guardes, nos protejas de todas as coisas e que no fundo, naquilo que é o desenvolvimento agora, Senhor, na Tua palavra, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós possamos ver também a Tua glória, Senhor, o Teu agir, o Teu mover, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos estes momentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só ver se eu consigo mudar aqui tudo, parece que sim. Então nós estamos aqui na quinta aula, né? E estávamos a falar na semana passada, deixa ver se eu consigo chegar lá, okay, sobre a natureza da inspiração da palavra, né? Hoje então nós vamos entrar naquilo que é aqui, ainda dentro da natureza da inspiração. Sim, estou a ver, Samuel. Naquilo que é a natureza da inspiração, as consequências dessa visão bíblica, as consequências da natureza da inspiração. Então existem dois corolários que se seguem se aceitarmos o que a Bíblia diz sobre a sua própria inspiração, ok? Que é a inspiração plenária. O Samuel está-me a perguntar aqui algumas coisas que eu estou com dois dispositivos, Samuel. Não sei se consegues perceber isso. Okay. Bem, então a inspiração plenária, né, significa que total, inteira, completa, ou seja, a escritura foi integralmente soprada por Deus, quando nós falamos de inspiração plenária. Dizer que a inspiração é plenária significa rejeitar uma teoria da iluminação em que a inspiração seria apenas parcial ou variável. A atividade plenária se opõe igualmente a qualquer teoria da intuição, segundo a qual a inspiração não passa de uma atividade natural. Ou seja, existem vários contextos que tentam contrapor, né, a visão divina, ou melhor, a inspiração divina acerca da Escritura, e este estudo teológico refere que a Escritura ela tem uma inspiração plenária, em que Deus sopra integralmente a Escritura, óbvio, dentro de dois conceitos que nós vamos hoje ver, antes de entrarmos no próximo tema, ok? Então a atividade plenária se opõe igualmente a qualquer teoria da intuição, segundo a qual a inspiração não passa de uma atividade natural, ou seja, perante outros estudos filosóficos, né, dizem que a palavra, Deus, a Bíblia, foi por mera intuição, e nós sabemos, não somente pela comparação que existe em tantos capítulos que falam exatamente a mesma coisa, que diferem às vezes de um milénio, ok? Que seria impossível, na verdade, autores tão distantes de si mesmos, dos outros, falarem a mesma coisa. Por isso, então, nós chegamos à conclusão sobre uma inspiração plenária. Contudo, a inspiração plenária não requer que toda a declaração contida na Bíblia seja necessariamente verdadeira. O ponto de vista equivocado dos amigos de Jó, por exemplo, em Jó 42, 7 a 9, as falsidades ditas por Pedro, ou seja, quando Pedro negou a Cristo em Marcos 14, 66, 67, bem como as cartas dos reis pagãos de Esdras,
né, de 4:7 a 24, embora citadas nas Escrituras, não foram inspiradas pelo Espírito, né, são revelações históricas, né, porque de Deus não pode atribuir nada mau, não é? Mentira ou coisa assim, né? Então nós temos a visão da inspiração sobre um plano. Nós só saberemos que são declarações falsas ou verdadeiras se as interpretarmos no seu contexto. Então, o registro de tais palavras pelos autores da Escritura, porém, foi obra sujeita à inspiração do Espírito. Deus quis que fosse parte da sua revelação, ok? Então, por exemplo, nós vamos encontrar, se nós tirássemos da parte do contexto a fala de Pedro a dizer que negaria, que estava a negar a Cristo, que não fazia parte, isso seria por si só mentira, porque ele fazia parte, não é? E Deus não mente, o Espírito de Deus não mente, ok? Então tem que se colocar no contexto para haver uma congruência. Então a inspiração verbal, que é outro do corolário, ok? Diz que a inspiração aplica-se às palavras da Bíblia. A escritura soprada por Deus consiste nas palavras dadas por Deus. As escrituras são escritos sagrados. A inspiração funciona na conexão íntima entre pensamento e palavra, influenciando ambas. Essa compreensão da inspiração ficou conhecida historicamente como verbal. O termo chama a atenção para o produto do sopro divino, isto é, as palavras em si. Porque o Espírito preocupou-se com as palavras da Escritura, não há limite para a confiança do crente nelas, né? Contudo, dizer que a inspiração é verbal não é o mesmo que dizer que se tratou de um processo ditado mecânico. Essa visão mais ampla, sustentada pelos pais da Igreja, mostra como eles tinham em alta estima a Escritura, mas tal postura não constitui base suficiente para a teoria da inspiração. Os adversários da doutrina histórica da inspiração, porém, muitas vezes associam a inspiração verbal a esse processo automático e, consequentemente, o rejeitam de imediato por considerá-lo materialista. Para eles, o termo verbal indica que os autores bíblicos eram uma espécie de estenógrafos que anotavam as palavras que mal compreendiam, ou seja, no conceito totalitário da inspiração verbal, apenas o homem seria como um robô, né, que estaria a escrever aquilo que Deus, por intermédio do seu Espírito, estaria a anunciar ao seu ouvido, sem ter compreensão daquilo que estava a escrever, né? Agora, é interessante é que se nós ligarmos os dois, a inspiração verbal e a inspiração plenária, nós vamos ter a proximidade da realidade de como a Bíblia foi naturalmente escrita, né? Por intermédio do Espírito, na inspiração do Espírito, mas também na revelação histórica escrita, na compreensão do homem, ou seja, tanto foi soprada como na inspiração do homem. Vamos lá. Quando falam hoje de inspiração verbal, os teólogos evangélicos não especificam um método. Eles enfatizam que a atividade do Espírito diz respeito às palavras da Escritura em si. Não se pode definir com precisão a natureza da inspiração, é preciso ver o processo como segredo divino, um mistério ou um milagre, e não tem uma explicação senão por Deus. O termo verbal dá margem a certa ambiguidade, conforme admitem prontamente alguns estudiosos mais conservadores. A maior parte dos teólogos evangélicos acredita que se deva rejeitar qualquer conceito de inspiração segundo o qual as palavras da Escritura foram ditadas pelo Espírito Santo aos autores de modo mecânico. Contudo, conservam o termo verbal, porque acreditam que se trata da melhor forma de comunicar o facto de que o Espírito Santo influenciou de tal maneira os autores da Escritura que as suas palavras devem ser tomadas em sentido mais pleno possível como palavras do Espírito Santo, né? E nós podemos ver isso em 1 de Reis 22:8-6. Depois, quando eu vos passar o PDF, podem analisar todas estas referências, né? Em como existe esse soprar do Espírito Santo verbal, ok? Então, as palavras do Espírito Santo, porém, são ao mesmo tempo humanas na sua plenitude. Pode-se dizer que a Escritura tem dupla autoria. Ela é produção conjunta de Deus e dos seres humanos individuais. A evidência da autoria humana é óbvia nas características de estilo, perspectiva histórica, contexto cultural
etc. Do ponto de vista da psicologia, os livros da Bíblia são criados, são criações literárias específicas dos seus autores. Do ponto de vista da teologia, o seu conteúdo é fruto da criação divina. Para Moisés, os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos, as palavras que lhes vinham à boca eram literalmente as palavras que procediam de Deus. Os profetas falaram palavras de Deus, como em Jeremias 1,7 ou Ezequiel 2,7, ok? Eu vou abrir aqui só para termos uma referência, ok? Do que estamos a falar. E não sei qual. Vou abrir aqui mesmo, ok? Que é mais fácil. Eu estou aqui com outro site aberto no outro ecrã. Falámos em Jeremias 1,7, só para não sairmos aqui do contexto. Jeremias, está aqui. Jeremias 1,7 diz o seguinte: mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque todos os que a quem eu enviar, a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto mandar falarás. Ou seja, Jeremias ouve da parte de Deus e ele mesmo escreve assim, como na primeira pessoa, né? Em Ezequiel 2,7 também será interessante nós vermos aqui, eu não pus aqui o texto bíblico, vem como referências, mas para nós termos uma base contextual daquilo que estamos a falar aqui, né? 2,7 diz: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Né? Aqui Deus está a falar com Ezequiel que ele próprio irá dizer as palavras do Senhor para a geração, para Israel, né? Para Judá também. Então, os profetas falaram das palavras de Deus, Jesus falou as palavras do Pai em João 7,16. Desculpem, em João 7,16. Vou abrir aqui também. Seriam muitas referências para pôr aqui, mas é só para vos trazer aqui um envolvimento maior. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, está a falar do Pai, pela mesma doutrina que me será, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Né? João 12, também 49, também é importante. João 12, 49. Diz o seguinte: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o mandamento é vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? E depois também as doutrinas do Espírito Santo, aqui em 1 de Coríntios, por intermédio da voz do apóstolo Paulo, né? 2,9, por intermédio do escrito do apóstolo Paulo, das cartas do apóstolo Paulo, diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas, como está escrito, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Okay? 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Então, o apóstolo Paulo aqui também está a trazer a revelação sobre a inspiração do Espírito que fala conosco. Okay? Então, sobre a doutrina da inspiração. Abriu aqui um. Eu não tenho como desativar, tem que ser Samuel. Obrigado.
A doutrina da inspiração verbal plenária, ou seja, que tem os dois contextos, portanto, afirma que, de forma única e absoluta, o Espírito Santo agiu em parceria com os autores bíblicos, de modo a torná-los infalíveis no seu papel de revelar a verdade divina. Por isso é possível dizer que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Na Escritura, assim como na pessoa de Jesus Cristo, os elementos humano e divino são vistos como um todo indissolúvel, cuja união se dá de forma dinâmica. A linguagem é humana, a mensagem é divina. Os autores humanos não foram passivos no processo, ou seja, eles foram ativos. Por exemplo, Esdras conta em Crónicas, por exemplo, conta a história real dos reis, né? O livro de Reis também é contextual e tem um contexto histórico, ok? Aliás, todos os livros têm um contexto histórico, porém, há aqueles que vão focar mais na história, literalmente, e outros que vão focar naquilo que Deus está a falar, mas os dois são intervenientes. Okay? Em Crónicas, por exemplo, de Primeira de Crónicas, do primeiro capítulo ao nono, temos só genealogia. E essa genealogia, ela comprova-nos a veracidade do escrito, a veracidade do produto, a veracidade do livro. Né? Então, consequentemente, o homem teve intervenção também na escritura. Né? Então vamos lá, ficou aqui, a linguagem é humana, mas a mensagem é divina. Os autores humanos não foram passivos no processo, ou seja, eles foram ativos. Não eram meros canais utilizados por Deus, era gente. Né? Consequentemente, Deus é o autor primeiro da Escritura, por isso o relato todo pode ser perfeitamente designado como palavra de Deus. Então a conclusão que nós temos sobre a inspiração, que para terminar e fechar aqui o tema, a inspiração, portanto, consiste na influência direta de Deus sobre os autores da Bíblia, os quais, embora não tendo deixado de ser quem eram, né, foram impelidos, guardados e guiados pelo Espírito Santo de tal modo que a sua produção constitui a palavra escrita de Deus. Agostinho disse que a Bíblia era uma carta do Deus Todo-Poderoso dirigida às suas criaturas. Martinho Lutero indagou onde encontrarmos a palavra de Deus, senão na Escritura. Para o Catecismo de Westminster, uma vez que Deus é o autor da Escritura, ela deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Para os cristãos evangélicos, a Bíblia continua a ser plenamente confiável e fidedigna por causa da sua inspiração divina. Há algo aqui que nós poderíamos acrescentar ainda acerca da veracidade. Nós podemos dizer, mas a Bíblia já saiu tanto fora do contexto, porque ela já foi traduzida tantas vezes, já foi copiada tantas vezes, e sim, já foi copiada centenas de vezes, não milhares de vezes, né? E houve, de facto, uma ou outra diferenciação no texto, e nós podemos dizer isso com os novos descobertos do Mar Morto, mas entendermos o quão próximos nós estamos, ou seja, nós estamos a 98%, nós não estamos a 98%, aliás, só 2%, na verdade, das cópias, comparando com os textos do Mar Morto, das cópias, por exemplo, do livro de Isaías, dos livros dos profetas antigos, porque o que foi encontrado nos últimos achados do Mar Morto, se não estou em erro, nos anos 70, refere à data praticamente de Cristo, ok? Eu depois tenho esses números, se quiserem eu posso passar, ou seja, de quando é que foi achado e também qual é que é o estudo carbónico acerca desses mesmos achados, que são no fundo os papiros do Talmud, ok? Que têm profetas maiores, têm profetas menores, tem a lei também, tudo, se não estou em erro, em grego, e textos também em aramaico, ainda daquela época, são cópias com 2000 anos, né? Então, analisando os escritos, só 2%, na verdade, é que têm algumas alterações, e elas são como pontos ou vírgulas, ou são, por exemplo, em vez de dizer neve, diz floco de neve, ok? É um exemplo, é esdrúxulo,
não fala sobre neve, ok? Mas é só para trazer aqui um exemplo, porque não tenho ele de memória. Mas só 2% é que realmente sofreu alguma, alguma mudança, não sendo mudanças contextuais, ok? O contexto é exatamente o mesmo, aquilo que quer dizer no escrito de há 2000 anos atrás é exatamente a mesma coisa que quer dizer no escrito hoje, ok? Independentemente de tantas traduções e tantas cópias que houve nos últimos séculos, ok? Isso também nos traz uma veracidade acerca daquilo que nós lemos. Agora, a autoridade da escritura. Temos aqui um exemplo aqui do martelo, da justiça, né? Da lei. Temos também um parlamento, aqui é o Parlamento Nacional, está bem? Então, a civilização encontra-se no meio de uma crise de autoridade, que não se limita... Deixa só, ok, está aqui. Que não se limita unicamente ao âmbito da fé religiosa, nem tão pouco ameaça de modo particular ou especial quem crê na Bíblia. A autoridade paterna, conjugal, política, académica e eclesiástica, a escritura, o Papa, os dirigentes políticos, tudo está então a sofrer uma crise de autoridade. Mas também o próprio conceito de autoridade em si é alvo de forte contestação. A atual crise de autoridade da Bíblia reflete, portanto, as incertezas e um consenso ao qual chegou a civilização. Quem tem o poder e o direito de receber e exigir submissão. Okay? Esse sempre foi um problema, na verdade, do homem. Mas nos últimos anos, com tantas explanações e tanto relativismo, ou seja, com tanto pluralismo, com cada um ter a sua própria verdade acerca de determinada situação, o que começa a ser colocado em causa é a autoridade, né? Em determinados países, um pai de família que cumpre a autoridade sobre os seus filhos, nomeadamente aquilo que é uma contextualização bíblica, por exemplo, de provérbios, de não poupar a vara ao seu filho, né? Pode efetivamente, inclusivamente, já ser preso, né? Pode ser obrigado a indenizar os filhos, né? Não falo de maus tratos, falo de uma correção às vezes mais assertiva, ok? Então, para entendermos a autoridade, ela está a ser colocada em causa. Basta vermos também assistir às notícias, né, sobre como a autoridade, como a polícia ou como os próprios bombeiros estão a perder voz de autoridade, né? Então é tudo muito, muito difícil e muito complicado no que trata esta crise de autoridade, e isso explana-se em todas as áreas. Okay? Já não há temor pela autoridade. Então a revolta contra a autoridade da Bíblia. As escrituras inspiradas, ao revelar a vontade divina transcendente em forma escrita e objetiva, constituem a regra de fé e prática por meio da qual Cristo exerce a sua autoridade divina na vida do cristão. Okay? Então, a palavra de Deus para nós cristãos tem que ser o principal fundamento de autoridade. Ela tem toda a autoridade sobre nós. Okay? O questionamento, então, generalizado da autoridade é tolerado e incentivado em muitos círculos académicos. Filósofos com uma perspectiva radicalmente secular dizem que Deus e o sobrenatural são conceitos míticos e que os processos e os eventos naturais constituem a realidade derradeira. A existência é temporária e mutável. Todas as crenças e ideias dependem da época e da cultura em que surgiram. A religião bíblica, portanto, assim como qualquer outra religião, não passa de um mero fenómeno cultural. A reivindicação da autoridade divina feita pela Bíblia é descartada por esses pensadores. A revelação transcendental, as verdades fixas e os mandamentos imutáveis são postos de lado como uma ficção piedosa. Então, em nome da suposta emancipação da humanidade, né, o secularismo radical defende a autonomia humana e a individualidade de criação. Segundo tal conceito, os seres humanos são senhores do seu próprio destino,
são senhores do seu destino, não é? E inventores dos seus ideais e valores. Eles vivem num universo supostamente sem propósito, que teria sido engendrado, ao que parece, por um acidente cósmico. Portanto, os seres humanos acham-se totalmente livres para impor à natureza e à história os critérios morais que preferirem. Segundo essa visão, insistir em verdades e valores de origem divina ou em princípios transcendentais seria o mesmo que reprimir a realização pessoal e retardar o desenvolvimento da capacidade pessoal da criação. Em razão disso, a perspectiva radicalmente secular vai além da oposição à autoridade extrema, pois a vê como algo que intrinsecamente limita o espírito humano autónomo. Ou seja, o que é que eles dizem? Os filósofos e alguns pensadores e, pasmem, alguns cristãos, tá? Que a Bíblia é cultural, ok? Então, que toda a religião é cultural. Então, numa ótica de cultural, né, existe uma emancipação da humanidade, ou seja, não é o livro que rege a nossa vida, não é a palavra que deve reger a nossa vida. Nós temos direito ao relativismo, temos direito a ser o que somos, e hoje a própria biologia está a ser posta em causa relativamente também a esta mesma linha de pensamento, ou seja, se não há moral, ok, se não há um valor moral, se não há uma visão moral sobre o bem e sobre o mal, ok, então eu posso praticar o mal dizendo que é bem, porque tudo depende da minha perspectiva. O homem é livre para criar as suas próprias perspectivas, o homem é livre para entender e fazer o que se quiser, tudo isso com com o dizer ou com o anunciar que o homem é autónomo, né? E que a palavra de Deus limita, desculpem, limita exatamente essa autonomia que o homem tem, né? É como trazer um humanismo tão excêntrico que o homem não somente está acima de tudo, mas está acima do seu próprio propósito de existência. Okay? No fundo é isso. É interessante vermos como isso está a afetar, e essa linha de pensamento está a afetar profundamente a sociedade nos dias de hoje, né? Nomeadamente com, com todas as lutas que nós vemos, desde as ideologias de género, né? E todas essas coisas que têm colocado em causa não somente a Bíblia, mas também a própria ciência. Né? Então, qualquer pessoa que leia a Bíblia verá que essa rejeição da autoridade divina, da revelação definitiva do que é certo e bom, é um fenómeno muito antigo. Não é característica exclusiva do homem contemporâneo emancipado. Já estava lá no Éden. Né? Ou seja, essa visão e essa noção de emancipação da parte de Deus já havia no Éden. Nós vamos entender como Adão e Eva se revoltaram contra a vontade de Deus, porque queriam fazer valer as suas preferências e os seus interesses pessoais. A rebeldia não foi naquela ocasião, aliás, a rebeldia foi, assim é que é, naquela ocasião, entendido como pecado e não como gnose filosófica do limiar do progresso evolutivo. O que é isso, a gnose filosófica no limiar do processo evolutivo? A filosofia diz que em determinado momento o homem começou-se a conhecer como ser pensante, ok? Como um ser que tem uma capacidade de desenvolver pensamentos, e é facto, ok? De definir as suas próprias vontades e racionalizar as suas próprias vontades. Então ele, como que num processo de emancipação com o restante da natureza, em vez de ele estar apenas focado nos seus próprios estímulos, né? De alimento, do acasalar, né? Ele mudou, né? De uma forma transcendente, ele mudou para um entendimento filosófico em que ele começa a ter entendimento do bem e do mal, ou seja, o comer do fruto da árvore do bem e do mal é defendido como uma gnose filosófica, como um processo evolutivo, ok? Em vez de ser algo
que o homem no Éden não poderia de facto fazer, ok? Ou seja, tentando contrariar aquilo que a Bíblia revela, que o homem já foi criado completo. O homem que nós conhecemos hoje, ele não evoluiu, ele adaptou-se, ok? A cor da pele devido ao clima local, ok? O homem adaptou-se, porém, nós somos o ser mais inadaptado à face da Terra. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós precisamos de roupas para nos vestirmos, de roupas para nos taparmos. Nós estamos, de facto, em toda a Terra, mas se não tivéssemos, ou se não houvesse o desenvolvimento ainda da vestimenta, ok? Jamais, mas jamais poderíamos estar, por exemplo, como aqui, em Portugal, no inverno, com 8, 9, 10 graus, ok? Então, porque a nossa pele ela não tem calor suficiente para isso. Então, o processo evolutivo do próprio homem é relativo, ok? Então, se partirmos de um ponto de vista estritamente evolutivo, para o qual toda a realidade é contingente e mutável, onde estaria a base para o papel efetivamente criado da humanidade no universo? De que maneira um cosmos sem propósito algum lida com a realização pessoal do indivíduo? Somente a alternativa bíblica do Deus Criador Redentor que criou o ser humano para a obediência moral e para um destino espiritual elevado preserva, de facto, a dignidade permanente e universal da espécie humana. É isso o que a Bíblia faz ao exigir das pessoas que tomem uma decisão pessoal no plano espiritual. Ela deixa clara a superioridade do homem sobre o animal, explica a sua dignidade elevada, né? Por um pouco menor que Deus. Salmos 8:5 na versão árabe diz exatamente isso, o homem feito um pouco menor, em virtude da imagem racional e moral que todos carregamos por obra da criação. No contexto do envolvimento universal do homem, no pecado de Adão, a Bíblia faz conclamação da misericórdia da parte de Deus à renovação da redenção por meio da pessoa e da obra de Cristo. A humanidade caída é convidada a experimentar a obra renovadora do Espírito Santo e se conformar à imagem de Jesus Cristo e antecipar o destino final na presença eterna do Deus da justiça e da justificação. Ok? Vamos adiante. Então, a rejeição contemporânea aos princípios bíblicos não encontra respaldo em nenhuma demonstração lógica de que o argumento em favor do teísmo bíblico seria falso. Pelo contrário, tal rejeição recorre à preferência subjetiva por visões que reforçam a boa vida. A Bíblia não é o único lembrete que os seres humanos vivem cotidianamente numa relação de responsabilidade para com o Deus soberano. Ele, ele revela a sua autoridade no cosmos, na história e no íntimo da consciência, fazendo com que tal revelação penetre na mente de todas as pessoas, como já vimos em Romanos 1:18, não é? Quando Deus colocou no homem o entendimento aí de quem ele é, só porque com certeza haverá pessoas a ver-nos que não conhecem o texto. Eu vou trazer aqui Romanos 1:18, diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vou ler até ao 20. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou, Deus se manifesta, Deus revela-se a si mesmo a todos os homens em determinados momentos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A própria criação revela a glória de Deus para que eles fiquem inexcusáveis, não é? Para que o homem não tenha desculpa, né? De dizer, eu não sabia que tu não existias. Deus que criou o homem, colocou nele a própria consciência da eternidade. Por isso nós temos todos essa noção que existe algo depois da vida, independentemente de a negarmos ou não, isso depois da vida aqui na Terra, né? Isso está em nós, isso é intrínseco em nós. Por isso a lógica de se lutar pela imortalidade, a lógica do medo da morte,
ok? Em, em, em Romanos 2, capítulo 2, versículo 12, diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os gentios que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, aqui nós estamos a falar da lei moral. O apóstolo Paulo está a dizer: os ímpios, eles próprios têm uma lei moral, e essa lei moral é escrita em seus corações de não fazer mal ao próximo. Isso está em todas as culturas. Por exemplo, o adultério, ele é, 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 é ele é alvo de justiça, por assim dizer, em todas as culturas. Em todas as culturas. Às vezes mais até do que, é mais pesado até do que o próprio homicídio, ok? Em algumas culturas, como era o caso, por exemplo, do Egito, ok? O adultério tinha uma pena maior do que o próprio homicídio, ok? Só para termos ideia do quão grave se pode tornar alguma coisa e também o quão existente é a lei acerca disso em todos os homens. O bem e o mal, o certo e o errado, né? Quem rouba, independentemente de ter sido educado ou não, sabe que está a fazer errado. Quem mente, a mesma coisa. Então, tudo o que são o envolvimento dos 10 mandamentos, ele está intrínseco em nosso coração. Não seria necessário nós sequer aprendermos ou observarmos, ok? Porque isso está escrito em nós, está escrito no nosso ADN, a lei moral está escrita, só que há quem se tenha corrompido e se permitido viver fora dessa lei moral, a transgredindo, e há quem olhe determinados aspectos e quer realmente realizar e viver dentro do padrão dessa lei moral. A supressão rebelde, então, vou continuar aqui a leitura do nosso slide, a supressão rebelde da revelação geral de Deus é incapaz de eliminar totalmente o sentimento terrível de prestação final de contas diante de Deus. Continua a ser aqui, então, a lei moral. Sabemos que em determinado momento iremos prestar contas, né? Eu até vou abrir aqui também Romanos 1,32, diz o seguinte: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem, né? Ou seja, existe sempre uma justificação e uma prestação de contas. Todos querem viver em paz e ter uma paz, né? Então nós sabemos que se não arranjarmos confusão com ninguém, estaremos em paz. Ou seja, se nós fizermos o que é certo perante as leis de Deus, nós estaremos e teremos paz. Contudo, é a Bíblia como revelação especial que confronta mais claramente a nossa raça de rebeldes espirituais com a realidade e a autoridade de Deus. Nas Escrituras, o caráter e a vontade de Deus, o significado da existência humana, a natureza do reino espiritual e os propósitos de Deus para a humanidade em todas as épocas aparecem de forma proporcional e perfeitamente compreensível a qualquer um. A Bíblia estampa de maneira objetiva os critérios por meio dos quais Deus julga as pessoas e as nações, bem como os meios para a recuperação moral e restauração da comunhão pessoal com Ele, né? Então a Bíblia é toda focada nessa mesma essência, ok, da recuperação moral e restauração da comunhão pessoal com Deus, tá? Nós dizemos que não temos uma religião, nós não temos religião, apesar de nos chamarem evangélicos, cristãos, apesar de nos chamarem de tanta coisa, porque nós entendemos que a palavra religião significa todas as coisas que é possível ao homem fazer para se ligar a Deus, tá? E nós entendemos que no contexto cristão, no contexto bíblico, Deus é quem se volta a ligar com o homem. Existe o pecado original, né, de Adão e Eva, e Deus já na supressão desse mesmo desvio, né, como nós vimos hoje já,
sobre a rebeldia do homem, ele se volta a ligar com Deus. É Deus quem procura Adão para perguntar: Adão, onde tu estás? O que é que aconteceu? Comeste tudo do fruto da árvore que eu disse que não devias comer? E Adão respondeu: sim, a mulher que me deste deu-me de comer o fruto e eu comi. E a mulher fala sobre a cobra. E Deus ali já prepara, né? E já anuncia que não deixará o homem, ok? Ah, mas que irá redimir aquilo que foi feito, ok? Ou seja, a restauração da comunhão pessoal com Ele. E hoje nós temos restauração dessa comunhão pessoal por intermédio do Espírito Santo, porque Ele habita em nós e é Deus em nós, ok? Deve-se ao plano divino de restauração. Glória a Deus, tá? Então é imprescindível, portanto, para o destino da civilização humana, o destino aqui correu mal, que se dê à Bíblia a importância que ela merece. A revelação divina inteligível, base da crença da autoridade soberana do Deus Criador, Redentor de toda a vida humana, repousa sobre a confiabilidade daquilo que a Escritura diz sobre Deus e sobre os seus propósitos. O naturalismo moderno contesta a autoridade bíblica e investe contra a afirmação de que a Bíblia é a palavra escrita de Deus, isto é, a revelação da sua mente e da sua vontade dada de maneira transcendental. O ataque à autoridade da Escritura está no olho do furacão da polémica em torno da religião revelada e do conflito moderno em torno dos valores civis, né? Eu pus aqui estas três imagens, na verdade elas representam a primeira civilização, ok? Provavelmente esta é uma imagem que representa a Babilónia, ok? Numa primeira representação, né? Só há civilização se houver lei, só há civilização se houverem valores civis, ok? Aqui no centro nós temos uma perspectiva mundial sobre toda a civilização debaixo de uma contextualização civil de leis, por assim dizer, e à nossa direita aqui, eu não sei se o rato aparece aí, penso que não, mas aí vemos a imagem de uma Jerusalém, aquela que será Jerusalém celestial, também debaixo de uma autoridade que é a autoridade de Cristo. Só é possível haver civilização se houver autoridade. Contudo, com esta vertente de colocar a autoridade em crise, o que poderá existir é uma anarquia, e nós sabemos que o inferno, né, ele divide para poder reinar, e não há como trazer crise para a autoridade, ok? Por isso, o que nós vivemos, né, significativamente ao naturalismo, contesta a autoridade bíblica, né? Continuando, o que a Bíblia diz sobre si mesma? O pressuposto de que a vontade de Deus se dá a conhecer sob forma de verdades lógicas é fundamental para a autoridade da Bíblia. Para a ortodoxia evangélica, a revelação divina aos profetas e aos apóstolos escolhidos somente será significativa e verdadeira se for apresentada não só por meio de conceitos isolados capazes de produzir sentidos diversos, mas também se vier registrada sob a forma de sentenças ou proposições. Uma proposição, isto é, sujeito, predicado e verbo de ligação, ou seja, ou o verbo copulativo, constitui a unidade lógica mínima da comunicação inteligente. A fórmula profética veterostamentária, assim diz o Senhor, geralmente servia de introdução à verdade revelada sobre a forma de proposições. Jesus Cristo empregou a fórmula característica, eu porém vos digo, para introduzir períodos de estrutura lógica que ele apresentava como palavra verdadeira da doutrina de Deus. Tenho aqui dois exemplos, ok? Que, por exemplo, em Amós 5,4, assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, ok? Ou seja, está aqui a tal proposição, o sujeito, predicado, o verbo de ligação. Assim diz o Senhor, ok? Aqui então a Bíblia revela sobre si mesma que é Deus quem está a falar. Em Mateus 5,44, então nós temos Jesus Cristo a falar: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ok? Então,
nós temos aqui os dois exemplos. Eu sei que o português escrito nesta aula é um português mais pesado, mais académico, ok? Mas vão ter a oportunidade de ver o conteúdo várias vezes, podem procurar também dicionário, nós vamos desenvolver também a nossa literacia, ok? Referente à forma como nós lemos. Vão ver que depois disto leem qualquer livro de forma fácil. Okay? A Bíblia é fidedigna por sua autoridade, porque ela vem de Deus sobre si mesma, ela declara, toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. De acordo com essa passagem, o Antigo Testamento inteiro, ou qualquer parte dele, é divinamente inspirado. Não há declaração explícita semelhante sobre o Novo Testamento, embora seja mais do que implícita. O Novo Testamento apresenta indicações de seu conteúdo deveria ser acolhido de modo não menos fidedigno do que o Antigo Testamento. De facto, era o que acontecia. Os escritos paulinos eram postos em pé de igualdade com as demais escrituras, segundo a de Pedro 3, 15, 16, o apóstolo Pedro faz referência às cartas de Paulo. Dessa mesma forma, sob a categoria da escritura, 1 Timóteo 5,18 cita Lucas 10,7, juntamente com Deuteronômio 24,4, em 1 Coríntios 9,9. Isto vai ficar tudo, vocês podem depois observar mais durante a semana todas estas coisas, ou hoje mesmo ainda. Além disso, o livro do Apocalipse reivindica a origem divina para si, né? No capítulo 1, versículo 1 a 3, e emprega o termo profecia no sentido empregado do Antigo Testamento, também Apocalipse 22, 9, 18. Os apóstolos não distinguiam entre o ensino falado e o escrito, porém declaravam expressamente que a sua proclamação inspirada era a palavra de Deus, como Paulo também refere em 1 Coríntios 4, 1, 2 Coríntios 5, 20 e 1 Tessalonicenses 2, 13. Ou seja, eles traziam uma cultura oral, ok, que era depois escrita ou foi escrita por alguém. Mas se nós batermos então a contextualização daquilo que os apóstolos falam, é sempre com referência a algo que já está e já existe no Antigo Testamento, à exceção, claro, das palavras de Jesus, que no fundo têm 4 testemunhos, tem o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, tá? Então é importantíssimo nós entendermos isto. Do lado direito, então, deixo-vos uma imagem, a Bíblia em números, né? São 66 livros, o Antigo Testamento tem 39 e o Novo 27, ok? Depois aqui fala sobre os livros com mais capítulos, livros só com um capítulo, não é? É uma forma de também nos distrairmos um pouco e de percebermos o que é que existe ainda da Bíblia sobre os maiores e menores capítulos. Por exemplo, o maior capítulo, o maior versículo, aliás, é Esther 8:9, é imenso, ok? E o menor capítulo é o Salmo 117, o maior é o 119, ok? Mas é só aqui uma brincadeira para sairmos um pouco também do contexto, tá? Então, é importante nós percebermos que a Bíblia é inspirada por Deus, foram homens que escreveram, há coisas que os homens escreveram de facto, mas sempre com a supervisão do Espírito Santo, ok? Então, na sua totalidade, ela é a palavra de Deus. A Bíblia contém a autoridade, não somente histórica da existência e da revelação de um Deus, mas contém em si mesma a palavra do próprio Deus. Qualquer um que proclame a palavra de Deus terá efeito, porque o Senhor lança a sua palavra e ela não voltará para ele vazia. Então, independentemente do canal que seja usado para trazer a escritura, ela irá revelar e realizar o propósito para o qual ela foi enviada. Porque aquilo que Deus faz, ok, é sempre eterno e traz vida. Amém? Agora, ok, 6h54 dá para terminar. A questão da inerrância da Bíblia. Nós já ouvimos falar sobre que a Bíblia é inerrante, que ela não erra, e de onde é que vem isso? Então a doutrina da inerrância bíblica foi subvertida com a sua confiabilidade histórica e científica nos vários ataques que sofreu, os quais supostamente fazem seus ensinos remontar a fontes humanas falíveis, né? Tanta gente a dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens, não pode ser verdade, como é que pode ser a palavra de Deus, mas ela é de facto inerrante, historicamente, cientificamente, comprovável.
Por outro lado, a doutrina tem sido muitas vezes desnecessariamente obscurecida por apologistas extremamente conservadores que exageraram nos pressupostos e implicações da autoridade bíblica. Alguns estudiosos de linha conservadora repudiaram toda a crítica histórica, taxando-a de inimiga da autoridade bíblica, além de distinguir entre cristãos verdadeiros e falsos, com base na aceitação ou não da inerrância bíblica. Okay? Então, para quem aceita a inspiração divina plenária da Escritura, por outras palavras, a Bíblia foi toda escrita sob a orientação de Deus. A doutrina da autoridade bíblica, sem dúvida, requer a inerrância do seu conteúdo. Contudo, a fé cristã dificilmente poderá comprovar as suas reivindicações repudiando a crítica histórica. Fazê-lo implicaria respaldar a sua posição em perspectivas críticas da história. A alta crítica tantas vezes recorreu a pressupostos arbitrários a fim de afiançar conclusões alicerçadas em suposições legítimas que levam a vereditos defensáveis. Okay? Então o cristianismo evangélico deve levantar-se em defesa da inerrância da Escritura e fazer disso um compromisso teológico sadio, coerente com que a Bíblia diz respeito de si mesma. Todavia, não é necessário repudiar a integridade cristã daqueles que não compartilham desse desempenho. Nem tampouco ver neles apóstatas irremediáveis, ainda que os que dizem honrar a autoridade de Jesus Cristo e não a da Escritura, contrariam o ensino de Jesus, uma vez que ele tinha em alta conta a Escritura. Há quem diga, né? Eu só acredito em Jesus Cristo, somente aquilo que ele diz, só o Novo Testamento. Né? Só que Jesus fez e faz referência ao Antigo Testamento, né? No dia em que ele está na sinagoga e abre, se não estou em erro, Isaías 61, sobre mim está o seu Espírito, né? E ele diz: esta palavra se cumpre hoje diante dos vossos olhos, ok? Ele próprio traz a revelação, quando ele diz, por exemplo, bem falaram os profetas a vosso respeito, ráspidos serpentes, né? São como sepulcros caiados, ok? Então, Jesus, ele faz referência à Escritura. Quando também é batizado, por exemplo, por João Batista, ele faz referência à Escritura, convém que se cumpra, para que a Escritura se cumpra, né? Então, se não houvesse uma Escritura anterior, nós nem sequer saberíamos acerca do Messias. Israel não saberia acerca do Messias, mas o Messias, ele tem vindo a ser prometido, por exemplo, em Miqueias, se não estou em erro, o Messias teria que nascer em Belém Efratá, e foi onde Jesus exatamente nasceu, né? Então, em Isaías também revela que Jesus ia ser moído, que um menino nos nasceu, né? E ele, o Messias, seria moído pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, principado em seus ombros, e nós vemos isso acontecer também com Jesus, ok? A ressurreição de Jesus. Então, todas essas coisas foram profetizadas e o próprio Jesus Cristo faz referência às escrituras dos profetas. Okay? Para além também de fazer referência ao próprio Shema, por exemplo, ao próprio conjunto do Talmud, ok? Da Torá, e da palavra mosaica, das leis mosaicas, ok? Então Jesus, ele faz sempre uma referência também, assim como os apóstolos, ok? Então a Escritura contraria o ensinamento de Jesus, uma vez que ele tinha alta conta a Escritura, ok? E mais, a explanação por inteiro da vida e obra de Jesus dependiam da sua crucificação, ressurreição e ministério celestial e derivava da inspiração que o Espírito dera aos apóstolos. É ilógico tomar dos ensinamentos de Jesus transmitidos durante o seu ministério terreno somente aqueles elementos que satisfazem os nossos pressupostos. A rejeição da confiabilidade plena da Escritura pode, por fim, levar alguém a atribuir a Jesus um propósito de vida diferente daquele que está na Bíblia. Que Cristo morreu e ressuscitou fisicamente para tornar-se o fundamento do perdão divino aos pecadores. Né? Esta contextualização, na verdade, sobre alterações daquilo que eu quero acreditar na Bíblia, tá? Traz a visão daquilo que nós chamamos de heresias, né? Quando, na verdade, por exemplo, é tirado do contexto vários aspectos para haver pretexto para que haja uma vida libinosa,
ok? Então, nesse sentido, nós precisamos de aprender e ter a máxima visão sobre a inerrância da palavra, ok? Este senhor é o J. Packer, ok? E ele é um dos pensadores filosóficos, conceituados, né, cristãos, um dos teólogos também muito conceituados, autor de vários livros e de, de documentários bíblicos profundos. E ele diz o seguinte: considere o estudo de Deus e você sentenciará a si mesmo a viver tropeçando, ou melhor, desconsidere, assim é que é, o estudo de Deus e você sentenciará a si mesmo a viver tropeçando e cambaleando pela vida como se estivesse de olhos vendados, sem nenhum senso de direção e nenhuma compreensão do que o cerca, ok? Então, no que trata ao estudo da Bíblia, se nós vivermos como ele está a dizer, desconsiderando o estudo da palavra, o que irá acontecer é isso. Vamos viver a tropeçar, vamos viver a cambalear, e como diz também em Oséias 6:9, se não estou em erro, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, ok? E conhecimento é conhecimento da Escritura. Então, a posição evangélica ao longo da história está sintetizada nas palavras de Frank e Gablin, que é outro autor, que é editor-geral do The Expositors Bible Commentary, que é um comentário bíblico de exposição, é um conjunto de 12, de 12 livros que expõem a Escritura. Então, essa posição geral traz inspiração divina, confiabilidade total e autoridade absoluta da Bíblia. A Escritura é fidedigna e merecedora de toda a confiança porque é divinamente inspirada. Para o teólogo luterano Francis Piper, a autoridade da Bíblia está diretamente vinculada à inspiração. A autoridade divina da Escritura repousa exclusivamente na sua natureza, na sua teopneustia, isto é, em seu caráter de obra soprada por Deus. J. Parker, que é esse senhor que nós temos aí, afirmou que todo o entendimento que compromete a veracidade da Bíblia deve ser considerado ao mesmo tempo algo que compromete a sua autoridade. Afirmar a inerrância da Bíblia e a sua infalibilidade significa simplesmente confessar a fé na origem divina da Bíblia e, na segunda, a veracidade fidedigna de Deus. E acrescenta, a importância desses termos é que eles conservam os princípios bíblicos da autoridade. Isto porque declarações que não sejam absolutamente verdadeiras, confiáveis, não podem ser fontes dignas de autoridade. Okay? Então Parker reforçou esse argumento ao demonstrar que Cristo, os apóstolos e a igreja primitiva acreditavam que o Antigo Testamento era, ao mesmo tempo, plenamente confiável e competente como autoridade. Quando Jesus fala, por exemplo, ao jovem rico, conhece os mandamentos, é porque existe uma lei escrita, existe uma lei com autoridade. Okay? E ele diz todas as coisas que tenho praticado. Então uma coisa te falta, que é vender tudo o que tens. Foi a pregação deste domingo. Se ainda não assiste lá no nosso canal do YouTube. Então diz o seguinte: sendo o cumprimento do Antigo Testamento, o Novo Testamento não é menos merecedor de confiança. Cristo confirmou a seus discípulos a sua autoridade quando os ensinava, de modo a fazer com que a igreja primitiva aceitasse os seus ensinamentos. Como revelação divina, a Escritura está acima das limitações do argumento humano. Okay? Então não há nada que nós possamos argumentar contra a Bíblia. Okay? Desafios recentes da atualidade. Nós estamos já a terminar, estamos aqui na reta final. Ok? Só falta este bocadinho para a aula de hoje terminar. Alguns estudiosos então comprometeram a autoridade da Escritura, movidos pela disposição e admitir que o ensinamento bíblico foi influenciado pela cultura. Certas coisas que Paulo diz sobre as mulheres ou sobre a reunificação de Israel na Palestina são descartadas porque seriam fruto do pensamento rabínico da época e por isso mesmo evidência da perspectiva culturalmente limitada de Paulo. É verdade que em alguns pontos o ensinamento bíblico coincide, obviamente, com a tradição judaica. Contudo, sempre que a tradição hebraica foi elevada à norma superior ao princípio que modificava e contrariava a Escritura, Jesus Cristo criticou tal tradição. Nós temos o exemplo do lavar as mãos, não é? Os teus discípulos, Jesus, estão a comer, estão sem lavar as mãos.
né? E Jesus diz, olha, vocês têm pela vossa tradição isso e aquilo, mas eu vos digo sobre a palavra, eu vos digo sobre isso, meu pai trabalha e hoje também. Jesus foi criticado pela tradição porque no Shabat ninguém fazia e não faz absolutamente nada no que trata aos judeus, principalmente os ortodoxos, né? Não fazem absolutamente nada, porém eles estavam a colher espigas ao sábado, ou algo semelhante a isso, né? E Jesus então critica esse posicionamento deles, também o facto de Jesus ter sido perseguido por curar ao sábado por causa da tradição, né? E Jesus sempre criticou, desse ponto de vista, o preceito de homens dessa mesma tradição, ok? Então, o facto de que Paulo tenha ensinado por vezes o que também era ensinado pela tradição historicamente arraigada, no Antigo Testamento nada prova. Em outros lugares, o apóstolo criticou também duramente a tradição rabínica. Okay? Então, Paulo não era pró-rabínico. Okay? Então, o ponto de vista evangélico sempre de que os autores inspirados da Bíblia ensinam aquilo que ensinam, não como algo derivado da mera tradição, mas soprado por Deus. Na sua proclamação, eles tinham a mente do Espírito para distinguir o que Deus aprovava e não aprovava na tradição judaica, refletia então a revelação profética e de elementos em que a tradição se distanciava dessa revelação. Uma vez introduzido o princípio da dependência cultural no conteúdo do ensinamento da Escritura, fica difícil então estabelecer critérios objetivos que distingam entre o que seria supostamente autoridade competente e não competente da doutrina apostólica. O que Paulo pensava sobre a homossexualidade, por exemplo, poderia então ser considerado preconceito cultural, assim como a sua opinião sobre a autoridade hierárquica, ou ainda sobre a autoridade da Escritura. Okay? Então podem dizer, mas isso é daquele tempo. E podem perguntar, pastor, então o que dizer como quando Paulo diz que as mulheres devem tapar os cabelos e porque é que hoje não tapam? Né? Porque sobre a vestimenta de homens, como por exemplo as calças, porque é que então é permitido vestir, ok? Porque de facto em determinada expectativa, Paulo se refere a algo que é do lugar, era sensual a revelação do cabelo, ok? E no que trata as roupas, nós estamos a falar de uma época que todos usavam saias, inclusivamente os homens, ok? Toda a gente usava, né, a roupa, as calças ainda não existiam naquele tempo. Vamos lá. Outros estudiosos... Era a vestimenta completa, né? Bem, então, outros estudiosos procuravam atribuir à escritura uma autoridade exclusivamente funcional, uma espécie de estimulante para a transformação da vida interior, pondo de lado a sua autoridade baseada em proposições conceituais. A suposta autoridade da escritura é identificada por meio de elementos radicalmente divergentes e até mesmo contraditórios. Nenhum deles superior ao outro, todos igualmente considerados. As declarações de autoridade externa são subordinadas a uma suposta autoridade interior que altera de maneira dinâmica a vida da comunidade de fé. Apesar da sua filosofia não discriminatória em relação a pontos de vista divergentes, tal teoria deve, é claro, excluir explicitamente a ênfase evangélica tradicional da verdade objetiva da Bíblia. Todavia, uma vez que a validade do ensinamento bíblico sai derrotada do seu todo e também em partes, não resta razão convincente alguma pela qual a vida de alguém deva ser transformada. Ou seja, se a Bíblia não tivesse autoridade em si mesma de uma forma funcional, ela não transformaria a vida de ninguém. Ok? Então, a questão da autoridade bíblica dificilmente pode ser separada do interesse da validade racional e no aspecto factual histórico das Escrituras. Contudo, para um evangélico, a autoridade da Bíblia é de origem divina. Nem todas as verdades e afirmações historicamente precisas estão nessa categoria. A Escritura é nossa autoridade, porque é a palavra de Deus. Os profetas e os apóstolos escolhidos, alguns deles chamados por Deus, apesar da sua indiferença e hostilidade à vocação, por exemplo, o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo, né, testificam que a verdade de Deus tornou-se a verdade deles por inspiração divina. A religião judaico-cristã baseia-se na revelação e na redenção histórica em vez de se mostrarem diferente em relação ao que se refere à história. A Bíblia estabelece uma visão linear, estranha à visão das religiões e das filosofias antigas. Por isso a Bíblia é única. Okay? O resgate da fé cristã, Karl
If A. Henry, tá? Ele diz o seguinte: a Bíblia continua a ser o livro com o maior número de exemplares impressos, o mais traduzido e, com frequência, o mais lido do mundo. As suas palavras encontram guarida no coração de inúmeras pessoas com nenhum outro. Todos os que acolheram suas dádivas de sabedoria e as promessas de vida nova e de novo poder desconheciam inicialmente a sua mensagem redentora. E não poucos eram hostis ao seu ensinamento e às suas exigências espirituais. A Bíblia tem exigências, amém? Ao longo de inúmeras gerações, ficou evidente a sua capacidade de desafiar pessoas de todas as raças e países. Os que amam a Bíblia, por causa da esperança futura que ela encerra, do significado e do poder que ela confere ao presente e da correlação que estabelece entre um passado de erros e a graça do perdão divino, jamais teriam tais recompensas internas se a Escritura não fosse para eles a verdade fidedigna e divinamente revelada. Para o cristão evangélico, a Escritura é a palavra de Deus, dada sob a forma objetiva de verdades proposicionais por meio de profetas e apóstolos inspirados, sendo o Espírito Santo o doador da fé por intermédio dessa mesma palavra. Glória a Deus. Amém? Então, no fundo, é isso tudo o que nós lemos, tá? Prometo que a próxima aula não será tão falada, ok? Vamos tentar interagir aqui um pouco mais, tá? Mas no que trata a todo este campo que é mais teórico sobre a própria palavra de Deus, mas é um entendimento em como o próprio Espírito Santo ele trouxe à revelação da própria palavra. Alguém teria alguma questão para pôr? Já passámos aqui um pouco do horário, mas se não tiverem questões, partiremos, né, para um belo dia de trabalho. A Cabala veio antes ou depois de Moisés? A Cabala vem depois de Moisés. A Cabala é um conjunto de pensamentos, regras e costumes, ok? Parte da mitologia mesopotâmia e israelita. A Cabala começa por ser escrita por Salomão, ok? Salomão o rei Salomão, esse mesmo, é o pai da Cabala. E, consequentemente, de todas as coisas estranhas que depois à Cabala deu origem, como o próprio satanismo. Mais alguma questão? Gostei dessa. Inclusive a Cabala parece que soa assim como esoterismo, alguma coisa assim, mas é a origem de tudo. Não é isso? A Cabala é esotérica. O que é que acontece? Salomão ele teve muitas mulheres de todas as áreas, né? De todas as áreas circundantes, e a Cabala acaba por ser um conjunto não de religiões, mas de uma visão esotérica que ele adquiriu com elas. Salomão ele se desvia durante um grande período da sua vida, até que no final ele começa, ou melhor, ele termina com Eclesiastes, né? A trazer uma revelação de como tudo para ele foi vaidade. Eu tenho um gerente que eu tinha no Brasil, que ele era da maçonaria, né? Não, ele era grão da maçonaria, tinha feito três universidades lá dentro, então ele virou grão. Ele me mostrou aquele anel, o símbolo que a estrela de Jerusalém usa, é um dos anéis dele, o anel aquele da estrela de Davi, né? E ele disse assim, né, para mim. Não é Bíblia, de Salomão. Ele falou assim que na Bíblia não mostra nunca que Davi, aquela era a estrela de Davi, né? E ele fala assim que aquele lá é um dos símbolos, ele mostrou até o anel, é um dos símbolos da maçonaria. Sim, é verdade, mas eu não creio que seja a estrela de Davi, eu creio que seja a estrela de Salomão. Elas são diferentes na sua concepção. Uma está ligada de forma infindável e a outra
é como plano. Uma é como se estivesse em 3 dimensões, ok? É. Os traços Uma nunca terminam. uma tem 5 pontas e outra tem 6. Então é isso, obrigado. Mas elas têm esse desenho, uma não termina, a outra termina. Então, mas ele me mostrou isso, ele me mostrou que a de Salomão tem 5, e a de Davi tem 6, e a do anel dele é de 6 pontas, ele mostrou isso, 6 pontas. Pode ser em um conjunto. Eles usam sobre um outro patamar. Realmente eles usam a de Davi. Mas a estrela de Davi, ela simboliza o seguinte: um só povo para um só Deus, que é o triângulo para cima, e o triângulo para baixo é um Deus para um povo. Mas eles usam a questão dos triângulos invertidos sobre outra perspectiva. Não tem nada a ver com Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo introduzir, acho que não. Não consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7 pontas. Estava ali. Bem, era isto que eu queria dizer. Mas se quiserem depois nós podemos... Mas bem depois. Nós podemos entrar nesse tema e instigá-lo um pouco mais. Tá? Porque não é tão linear assim. Há muitas outras coisas ainda. Tá aqui um anel, L6 pontas, é um facto. Mas há muita coisa que pode ser reveladora desse assunto. É porque eles até dizem assim, na Bíblia não tem nenhum lugar que está dizendo assim, essa é a estrela de Davi. Só isso. Não, mas é a cultura judaica, né? Sim. A cultura judaica é que vai trazer a cultura, e a tradição judaica é que nos vai ajudar a compreender essa simbologia, né? Contudo, a maçonaria ela provém também, ela é cabalista, se não estou em erro, ok? E ela provém então dessas mesmas ordens. Quanto à maçonaria, eu tenho a visão que ela é pós-templários, tenho essa visão, não, tenho essa certeza que é pós-templários, só que ela tem uma profunda associação à Cabala e aos escritos de Israel, né? Ao Talmud também. Ela traz muita tradição judaica, só que é uma tradição desviada, né? Há estudos e indícios que a maçonaria começa no Templo de Salomão, com os pedreiros. Isso mesmo. Ela começa no Templo de Salomão. Bem, essa é uma vertente poética. Eu tenho ali um livro que depois a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas acho que não é aqui em canal aberto no YouTube. Ok. Mas é isso. Maçonaria não é propriamente a ordem dos arquitetos, mas vai. Amém. Mais alguém tem alguma questão? E questões que eu esteja preparado para responder? Essa foi difícil. Maria está dando bom dia, pastor. Bom dia, Maria. Bom dia, bom dia. Eu há pouco estava aqui, deixa eu ver se eu... Já estou todo perdido aqui. E é isso. Gente, já passámos mais do que da hora. Tá? Vamos só orar. Já que o João Paulo está participativo. João, consegues orar por nós? João? Vai embora, João. João? Oi. Ora aí por mim. Tô meio no trânsito aqui, mas bora. Ok. Pai de amor, graça e misericórdia. Graças te dou, Pai, por esse dia lindo que o Senhor
nos proporcionou de estar vendo, de estar participando desse dia, em adoração ao Senhor e em aprendizado que o Senhor está nos proporcionando por esse momento precioso. Muitos, meu Pai, queriam ter esse momento e não podem ter, porque existe perseguição, existe, meu Deus, ainda nesse mundo, perseguição religiosa, perseguição cultural, perseguição racial. Mas, meu Deus, nós estamos num lugar, Pai, onde que é aceitável as culturas, é aceitável, meu Deus, a nossa religião, a nossa indução a Cristo, indução em louvor a Cristo. Meu Pai, graças te dou, Pai, por esse dia, pela minha família, pela minha mãe, meu pai, que o Senhor nos proporcionou estar juntos em momentos inoportunos e em momentos bons, em momentos ruins também. Meu Deus, graças te dou por essa igreja, que o Senhor tem se levantado, grandes pessoas, grandes líderes. Graças te dou, Pai, pelo pastor, pela pastora, pelo Isaac, Davi, Maria Helena. Em nome de Jesus, Pai, graças te dou também, meu Deus, pelo corpo episcopal e por cada líder que está nessa igreja, cada departamento. Graças te dou, Pai. Continua dando sabedoria e entendimento ao nosso pastor para que ele possa, meu Deus, estar nos ensinando e admoestando segundo a Bíblia, segundo o poder que o Senhor opera através dele. E que nós possamos, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento segundo a tua palavra. Meu Deus, que nós possamos não ser confundidos com o maligno, e sim agraciados pela tua presença todos os dias. Obrigado, meu Deus, por esse sol, por esse dia que se raiou. O dia está lindo, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Graças te dou. Amém. Amém, amém. Ainda não vi a luz do dia, mas tudo isso Em está... nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Meus queridos, vamos Aleluia. ficar por aqui. Amém. Glória a Deus. Lembrando, esta quinta-feira, esporadicamente, não vamos ter discipulado, vamos estar na preparação de receber aí a peça de teatro de Giovanni Si, ok? E vai ser um grande dia. Sábado também há culto de senhoras, há reunião de mulheres, ok? Domingo o nosso culto, às 10 da manhã, e segunda-feira, outra vez, nosso devocional, e terça, a nossa aula, exatamente aqui, tá? Forte abraço a Pastor, todos. o teatro é na sexta-feira? Amém. Bom trabalho. Oi? Não percebi. O teatro é na sexta-feira? É. Teatro é na sexta-feira, sim. Ah, ok. Teatro é na Bom sexta-feira. trabalho para quem vai trabalhar agora de manhã cedo. Amém, obrigado. 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 Pois Obrigado, então, amém. vou Bom dia tentar para nós procurar. todos. Eu estou em dívida com vocês sobre a linha de pensamento de um autor aí qualquer atrás. Vá, Deus abençoe grandemente. Depois eu passo Amém. as Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém.